falando apenas de que era tisbita, e eis que se apresenta diante de Acabe para estar sendo uma das pedras no sapato de Acabe. E por conseguinte, irmão, chegou ao ponto de dizer claramente de que, olha, sobre a minha palavra não vai chover. E Deus, por sua vez, chegou ao ponto de observar a atitude de Elias, a sua coragem, a sua determinação, e chega ao ponto de honrar, irmãos. Louvado seja Deus. Chega ao ponto de honrar a atitude daquele homem por nome Elias. Porém, irmãos, Elias começa muito bem. Começa de uma maneira avassaladora. Chega ao ponto de dizer claramente de que não estaria chovendo durante 3 anos e meio. E Deus chegou ao ponto de honrar a fé, a palavra daquele homem. Desceu para Sarepta e ali chegou ao ponto de ajudar uma viúva que estava praticamente esperando a morte, juntamente com seu filho, por causa da falta de chuva, por causa da necessidade a qual aquela cidade estava passando, pela ausência justamente de chuva. Ele chegou ao ponto de ali estar juntamente com ela e ajudou ela na medida do possível. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou ao ponto também de se dirigir para o Carmelo, louvado seja o nome do Senhor, e ali afrontar os profetas de Baal e aos profetas de Acera, que era justamente do poste ídolo. Louvado seja o nome do Senhor. 850 homens que adoravam justamente a um Deus morto, adoravam um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que não tinha poder nenhum, nem de ouvir, quanto mais de falar. Louvado seja Deus. E por sua vez chega ao ponto de dizer ao povo que estava oscilante, sem saber se adorava a Deus ou se adorava a Baal. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que chega ao ponto de dizer Elias: olha, até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se Deus é Deus, então sirvamos a Deus. Porém, se Baal é Deus, então sirva a Baal. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para estar servindo a 2 senhores. Esse negócio de ficar em cima do muro não dá certo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, Elias chega ao ponto de dizer isso, mas não fica apenas por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Não fica apenas por aí. Ele chegou ao ponto de fazer um desafio para aqueles profetas e honra verdadeiramente Deus a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ao cabo de chegar ao ponto de responder a sua pequena oração, dizendo: Senhor, responde-me com fogo para que esse povo possa crer no Senhor. Louvado seja Deus. E ao fechar a sua boca, diz a Bíblia, irmãos, de que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu verdadeiramente o sacrifício, o rego que estava em volta daquele altar, juntamente aguado, louvado seja o nome do Senhor, encharcado com água, louvado seja Deus, foi completamente dissoluto. Louvado seja o nome do Senhor. As pedras também consumidas com aquele fogo, e o povo todo chegou ao ponto de cair ao chão, clamando, dizendo verdadeiramente: só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama mais atenção, irmãos, é de que se a gente começar a narrativa da história de Elias, nós vamos ver de que ele começou de uma maneira tão avassaladora também. Louvado seja Deus. Mas por causa de uma intimidação, por causa, louvado seja o nome do Senhor, de um insulto, por causa, muitas das vezes, de um levante, louvado seja o nome do Senhor, de uma certa adepta de Satanás, porque Jezabel chegou ao ponto de saber de que quando, louvado seja o nome do Senhor, Deus ordenou para que Elias usasse, louvado seja o nome do Senhor, a vida de todo o povo que ali estava, pegue a cada um dos profetas de Baal, louvado seja Deus, e a todos aqueles que eram do poste ídolo, desçam até o ribeiro para que possam ser mortos todos ao fio da espada. Louvado seja Deus. E desta feita, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Deus chegou ao ponto de fazer com que isso acontecesse. E Jezabel chegou ao ponto de conhecer, ficar ciente daquilo que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ao ponto, irmãos, disso ficar, louvado seja Deus, sonoro aos
seus ouvidos, ela chega a ficar indignada, revoltada. Louvado seja o nome do Senhor. E dizer a Elias: olha, manda um recado para Elias. Louvado seja o nome do Senhor, que assim como ele fez com os meus profetas, assim vou fazer com ele da mesma maneira. Louvado seja Deus. Olha, manda dizer para Elias de que ele vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, chega ao ponto de tomar uma decisão um pouco precipitada. Louvado seja Deus, pois ele se dirige justamente para o deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E ao chegar ali naquele deserto, diz a Bíblia de que ele avista justamente um pé de zimbro e se deita debaixo daquele pé de zimbro. Louvado seja o nome do Senhor, pedindo ele automaticamente a morte, porque não queria mais viver. Louvado seja o nome do Senhor. Tamanha era a sua depressão, tamanha era a sua angústia. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui nesta noite, irmão, louvado seja o nome do Senhor, de que mesmo em condições, louvado seja Deus, distante aparentemente da presença do Senhor nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus, ele olha para mim e olha para você. Aleluia. Louvado seja Deus, mesmo distante lá no deserto. Lá onde estava, naquele deserto, Deus estava contemplando a situação de Elias. Deus estava contemplando, louvado seja Deus, tudo aquilo que Elias estava passando. Poderia Deus, irmãos, fazer conforme, louvado seja o nome do Senhor, a sua petição. Poderia Deus chegar ao ponto de consentir em que Elias chegasse ao ponto de ser morto? Poderia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor é aquele, irmãos, que faz além daquilo que pensamos ou imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que Deus quer que eu faça, lecaia sóbria. Não vai ser você que vai fazer no meu lugar. Aquilo que Deus quer que você faça, ninguém vai fazer no teu lugar. E eu quero dizer uma coisa ainda mais, irmão. Só morre quando Deus quiser. Bebe nesta noite, porque longa é a tua caminhada acima do Senhor. Ei, la maio cobras nai. Ela chora de tepia. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que entramos em depressão profunda. Dizemos: mas Senhor não está comigo. Parece que Deus me abandonou. Ah, Senhor, só restou eu. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha, Senhor, não existe mais ninguém. Não existe mais ninguém, é só eu. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus lá dos altos céus, irmãos, aleluia, fica olhando. E por que não conjecturar acerca disso? De olhar para as minhas palavras e dizer de que só restou eu? De olhar e ouvir verdadeiramente a palavra de Elias, dizer: Senhor, só restou eu. Louvado seja o nome do Senhor. E dizer ainda mais: Senhor, não sou melhor do que os meus pais. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, olha, eu quero morrer. Do que me adianta viver nessa situação? Do que me adianta viver para ver isso acontecendo? Let me caia sobre. Senhor, do que me adianta viver para contemplar isso acontecendo no meio da minha família, no meio da minha parentela? Senhor, do que me adianta viver, ou até mesmo me dirigir para a tua casa? Louvado seja o nome do Senhor. Em ocasiões que muitas das vezes as pessoas olham para mim e questionam até mesmo se eu sou ou não servo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E chegamos ao ponto de tomar algumas decisões, irmãos, e a primeira atitude que tomamos é de querer se isolar e fazer como Elias, aleluia, ir para o deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E querer a morte. Louvado seja Deus. Ei, escute bem uma coisa aqui pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vim correndo de lá. Louvado seja o nome do Senhor, da Samba São Joaquim. Louvado seja Deus, desesperado para chegar no culto nesta noite, porque Deus tinha colocado esta palavra no meu coração, dizendo: diga para a minha serva, diga para o meu servo, e que ele não vai morrer não. A caminhada dele é longa. O que eu tenho preparado é coisa
come, bebe, a tua caminhada é longa. Não é hora de parar, não. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus cuida tanto de nós. Deus, Ele cuida tanto de nós. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tem momentos da nossa vida, irmãos, que é permissão de Deus. Guarde bem isso. Pelo Espírito do Senhor, é permissão de Deus. Momentos em que desçamos para o deserto, para que Ele venha ter um particular conosco. Aleluia, me faz lembrar do Espírito Santo de Deus. Em um momento em que estava Agar de posse do seu filho, expulsa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da sua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Sua senhora já não queria nem olhar mais da sua face. Louvado seja Deus. Pegou, aleluia, o seu filho e desceu justamente para o deserto. Aleluia, peregrinando, irmão, sem destino, sem rumo. Aleluia, o desespero daquela mulher era tamanho que ela não sabia para onde vai, para onde estava indo. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá. Aleluia, um sol causticante na cabeça, a criança, o menino começando a chorar. Louvado seja Deus. E ela entrou em pânico, em desespero. Pegou o menino, deixou num lugarzinho. Aleluia, diz a Bíblia que ela se ausentou. Aleluia, tamanho o desespero daquela mãe, tamanha era a angústia daquela mãe. Louvado seja Deus. E Deus olhando de lá dos altos céus. Oh, aleluia. Deus olhando lá dos altos céus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui pelo Espírito Santo de Deus. Até no deserto Deus, Ele pode brotar água. Até no deserto onde há sequidão, Deus pode fazer aparecer água. Pode, irmão. Pode. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode mudar o quadro da tua situação. Eu estou ministrando aqui nesta noite, irmãos. Aleluia, Deus me revela corações. Louvado seja o nome do Senhor, que dói demais. Aleluia, chegou o momento de vez em quando você até pensar. Louvado seja o nome do Senhor, de ir para o deserto. Louvado seja Deus, mas Deus manda dizer de que nesse deserto Ele tem um encontro contigo também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e Deus cuida tanto de nós, irmãos, que olhou e falou: olha cá, vai lá, anjo. Aleluia, vai lá. Vai lá, porque eu tenho uma palavra para ele. Aleluia. Vai lá, eu tenho uma palavra para ela. Eu tenho uma palavra para ela. Tenho uma palavra para ele. Louvado seja Deus. Daqui a pouco aparece, aleluia, aquele personagem e diz para Agar: oh, Agar, louvado seja Deus. Eita, Jeová de poder. Pela mão coura, aleluia. Olha só que Deus, olha que Deus mandou o anjo dizer: olha, Agar, Deus lá nos altos céus ouviu o choro do menino. Eita, Jeová. Aleluia, louvado seja Deus. Se você se acha em perfeição, aleluia, incapaz que Deus ouça o teu clamor, louvado seja Deus. Tem pessoas que estão intercedendo por você, e Deus manda dizer que Ele está ouvindo o clamor dessas pessoas também. Aleluia, ouviu o choro do menino. Olha, Agar, enche aí a tua botija, enche aí o teu alforje. Louvado seja o nome do Senhor. Dá água para a criança. Pega o menino no colo e leva verdadeiramente, porque a tua caminhada é muito longa. Você não vai morrer e ele também não. Aleluia, louvado seja Deus. Eu tenho uma grande obra a realizar na vida dele. Tem uma grande nação a se fazer para a vida desse menino. Ele não pode morrer, não. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ei, Elias, come, bebe. A tua caminhada é longa. Aleluia! Só que o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que ele comeu e bebeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias, 40 noites, atravessou o deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas com aquele pãozinho cozido na brasa
e com aquela água preparada pelo Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas foi o suficiente? Não foi. Não foi. A Bíblia diz de que a primeira oportunidade em que Elias avistou uma caverna, se enclausurou lá dentro. Se enclausurou lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Entrou lá dentro, ficou lá, escondido lá. Louvado seja Deus. E se Deus não chegasse ao ponto de chamá-lo, irmão, ele estaria lá até hoje. Louvado seja Deus. Mas Deus é aquele que cuida de mim, de você. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco Elias, ele se coloca à porta, à frente daquela caverna. E diz a Bíblia: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, de que chegou ao ponto de aparecer um vendaval, veio despedaçando tudo, e ele só prestando atenção. E uma coisa que ele notou, irmãos, é que Deus não estava lá. Veio aquele terremoto, prestou atenção e viu que Deus também não estava lá. É Jesus, aleluia! E o fogo, irmão, viu aquele fogo tremendo de um lado para o outro. E ele parou um pouco e falou: deixa eu ver se Deus está nesse negócio. Ei, Lamon, Aleluia, aleluia! Chama um Júri de Chebra. Aleluia, glória! Aquele fogo tremendo, avassalador, olhou, mas Deus também não estava lá. Aleluia. Daqui a pouco ele escuta uma voz mansa e suave, chamando pelo nome. Eliane, chamando pelo nome. Juliana, chamando pelo nome. Aleluia! Aleluia, glória! Chamando lá pelo nome, lá dentro, chamando pelo nome, uma voz tão suave, tão meiga e suave, dizendo: Maria, vem para fora, Elias, vem. Sou eu que quero falar contigo, Elias. Sou eu, teu Deus, que quero ter um particular com você. Sou eu, teu Deus, que quero ter um diálogo contigo nesta noite. Vem para fora, Elias, vem. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que ele saiu envolto na sua capa. Saiu completamente envergonhado da atitude a qual tinha tomado. Mesmo assim, diante de Deus, quis Elias se justificar. Senhor, oh Deus, sabe por que fugi? Por que temi? Porque só restou eu. Só ficou eu, Senhor. Aleluia. E Jeová olhando, ouvindo aquilo, falou assim: não, Elias, ainda tem mais 7.000 que eu deixei reservado, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, não. Aleluia! Existe um povo ainda que eu deixei reservado lá, Elias. Um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo que não se prostra diante da dificuldade, não, Elias. Existe ainda 7.000 Elias. Aleluia! Ei, mamãe, eu sou. Aleluia! Tem mais 7.000 ainda lá, Elias, que eu deixei bem guardadinho lá. Louvado seja Deus, que estão sendo verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, sustentado a pão e água. Mas está lá, existe ainda mais 7.000. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, Elias. E agora qual vai ser a tua desculpa? Aleluia, para fazer a minha obra, Elias. Vou te dizer uma coisa, Elias, o que eu tenho para você é coisa grande. Elias, o que eu tenho para você é coisa grande. Você sabia que você não vai nem provar da morte, Elias? Aleluia. Você vai vir sentado em uma carruagem de fogo. Sentado em uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela carruagem vem trazendo você em um redemoinho. Louvado seja Deus. E você nem vai passar pela morte. Elias, olha, a obra que eu tenho com você ainda é muito grande. Aleluia! Você precisa ainda, louvado seja o nome do Senhor, ungir a um outro que vai ficar no teu lugar. Você vai ainda ungir um rei para Israel. Aleluia.
Louvado seja Deus. Elias, tua caminhada é longa ainda, Elias. Aleluia! Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o crente ouve a voz de Deus, irmãos, ele fica mais corajoso, sabia? Quando o crente ouve a voz de Deus, irmãos, ele fica mais corajoso. Ela não conhece. Aleluia, pode descer, Elias, Acabe já morreu. Pela mão, precaia sobra. Pode descer, Elias, desce. Louvado seja o nome do Senhor, pode descer. Irmãos, e quando Deus chega ao ponto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de animar o crente, coisa linda, irmão. A Bíblia diz que ele desce, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e começa verdadeiramente a fazer a obra de Deus, começa a fazer a obra do Senhor, e dali por diante Elias não parou mais, irmão. Aleluia, quando veio a perseguição, aleluia, mais uma vez, já não era nem mais Acabe, já não era nem mais Jezabel, porque Deus chegou ao ponto de fazer com que ela chegasse ao ponto de cair. Louvado seja o nome do Senhor, ser despedaçada ao chão, os cães chegarem ao ponto de comer a sua carne e lamber o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor, só porque tentou tocar contra o escolhido de Deus. Tentou, ameaçou tocar no escolhido de Deus. Você é menina dos olhos de Deus, irmão. Ninguém toca em você, não. Diz, meu servo, porque aquele que levantar alguma acusação contra a minha igreja não prosperará. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, diz o Senhor dos Exércitos. Entra na posição, crente, deixa Deus te usar. Come pão, bebe água, porque a tua caminhada é longa. A tua caminhada é longa. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero terminar nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o crente fica animado, quando ouve a voz de Deus, ele fica mais animado. Glória a Deus! Fica mais animado, fica, sabe, fica igual irmão Elis, fica elétrico. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Daqui a pouco veio mais um levante, mais uma perseguição para a vida de Elias. E Elias estava tão confiante que subiu para o monte e ficou sentado lá. Aleluia! Subiu. Daqui a pouco a casinha chegou e falou assim: olha, vai em busca desse homem de Deus aí que falou acerca ao meu respeito, porque eu sei que é justamente Elias. Vai lá. Aleluia, louvado seja Deus. Que a Bíblia diz no capítulo de número 1 do segundo livro dos Reis, de que chegando aquele capitão juntamente com seus 50 soldados, com toda arrogância e petulância, chegou ao ponto de dizer: olha, homem de Deus, desce, porque o rei Acasias manda você descer. Aleluia. E ele, cheio do poder de Deus, irmão, já tinha ouvido a voz de Deus, chegou para se eu sou homem de Deus mesmo, então desça fogo do céu. O negócio de falar comigo mesmo. Desce fogo do céu, consome você e mais os seus 50 soldados. Nem fechou a boca direita, daqui a pouco só. Aleluia. Parece que Acasias estava vendo, mas parece que ele está demorando demais. Vai lá outro capitão juntamente com seus 50. Chegando ali mais uma vez, olha, e com toda a petulância, chegou ao ponto de dizer: olha, homem de Deus, o rei manda dizer: desce, desce, vem comigo. Aleluia. Já tinha visto a glória de Deus a primeira vez, com a autoridade tremenda, falou assim: o quê? Coitados, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50 soldados. Aleluia. Parece que Elias era crente mesmo, né, irmão? Gostava de um churrasco que era uma maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ao se demorar, manda mais outro soldado, mais 50 soldados, mais o seu capitão.
Só que aquele ali, irmão, não era besta não. Como a gente costuma dizer lá no norte, não era broco. Não era aquele tabaréu não. Chegou, já foi subir de joelho. Ah, homem de Deus! Tem misericórdia de nós! Tem misericórdia de mim, desses seus 50 servos aqui, ó. Por favor, se for possível, desce conosco. Aleluia. Deus mais uma vez fala para ele: Elias, com esse aí pode descer, Elias. Aleluia. Ele foi humilde, Elias, desce com ele. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Você tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Aleluia. Deus te constituiu como cabeça e não como cauda. És tua autoridade na face da terra, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, louvado seja Deus nesta noite. Come e bebe. A tua caminhada é longa. Se pensou em parar, o teu Deus manda dizer: não é hora de parar, não. Vai. Se pensou em desistir, Ele manda dizer: vai. Tome posse em nome de Jesus. Levante a tua mão e tome posse em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! A mocidade louvando a Deus com mais um hino. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, com o mesmo hino. Louvado